graça e paz. Eu gostaria de comentar um assunto que está aí correndo a boca dos evangélicos, de pastores, que é sobre a atualização da Bíblia. Então isso se tornou nos últimos dias uma polêmica. E eu, da minha parte, vou comentar também um pouco sobre o assunto. Eu, por muito tempo, trabalhei como desenvolvedor de site, fui web designer. Hoje eu sou capaz de desenvolver o site, só que eu estou desatualizado por menos 5 anos. Se eu pegar hoje esse computador, meus programas, e tentar rever os meus conhecimentos, eu sou capaz sim de desenvolver um site, só que ele vai estar desatualizado de acordo com as tendências, de acordo com as tecnologias existentes. Então, necessária seria da minha parte eu me atualizar para que eu possa desenvolver algo atualizado. Mas enfim, quando na época eu desenvolvi um site, que há mais de 10 anos atrás que eu iniciei na profissão, quando o passar do tempo, e isso acontecia muito rápido, que era necessário eu atualizar o site para o cliente, somente eu era capaz de atualizar o site que eu desenvolvi, porque somente eu tinha acesso ao código-fonte. Interessante pensar que algo como a Microsoft, que é o desenvolvedor do Windows, somente eles são capazes de atualizar o sistema operacional. E quando a gente pensa essa questão atualização se referindo a um escrito, se for falar de um livro comum, eu não posso chegar e pegar qualquer livro em que tem um autor e que tem lá um registro, em que tem lá direitos autorais e eu atualizar um livro em que eu não escrevi. Da mesma forma que somente eu poderia atualizar um site que eu desenvolvi, porque eu era o criador daquilo e eu tinha acesso ao código-fonte, hoje qualquer escrito, qualquer livro, somente o autor do livro ele é capaz de atualizar, de rever e de relançar este novo livro. E quando nós vamos para a Bíblia e para nós, cristãos, a temos como uma palavra de Deus, por mais que foram homens que escreveram na nossa concepção, inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, ou seja, para nós o autor é o Espírito Santo, para que este livro sofra uma atualização, somente o autor tem este poder, tem essa autoria para assim o fazer. As atualizações que nós temos de Bíblia somente está ligada a traduções, a palavras que às vezes a gente precisava de um dicionário para entender, ou um conjunto de frases que a gente precisava de dicionário, porque o português, para nós que somos brasileiros, o português, no caso daqui de Portugal, é um português um pouco diferente, então para o Brasil eram feitas atualizações para que ficasse de mais fácil acesso à interpretação. Porém, sem mudar o sentido ou a mensagem ali traduzida ou exposta conforme o texto original. Então, as Bíblias atualizadas que existem hoje é apenas para ou corrigir pequenas traduções ou para alterar pequenas palavras. Por exemplo, aqui está escrito jactância. É mais fácil estar escrito jactância ou orgulho. Então, atualizações sofrem nesse sentido, porém sem mudar o sentido real da palavra. E como nós temos que Deus é o autor dessa palavra, e nós cremos que Deus ele é onipotente, onipresente, onisciente, quando ele deixou a nós essa obra, não é por acaso que é o livro mais vendido no mundo. Não é por acaso que esse livro tem um poder de não só falar do passado, mas de narrar fatos que estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma pandemia e é capaz de narrar fatos que ainda hão de acontecer e que nós, quando nós olhamos para o cenário do mundo,
para o que está acontecendo, quando nós olhamos textos como os dos livros proféticos, como o de Apocalipse, a gente vê que se encaminha para realmente se cumprir. Então, Deus, ao deixar essa revelação para nós, ele como onisciente, ele tinha a visão do mundo entre começo, meio e fim. Nós não temos essa visão. Então Deus sim é capaz de nos deixar uma obra em que ele, como a própria Bíblia diz que ele jamais muda e jamais mudará, que ele sempre existiu, sempre existirá, e que ele é eterno, e ele, ao ponto de vista dele, ao ver a criação, ele com certeza nos deixou uma obra que vai ter o valor do começo ao fim, até Jesus voltar, até se cumprir o que está escrito. Então, da parte de Deus, baseado na própria palavra dele, este livro não precisa e não vai precisar e jamais vai acontecer de sofrer uma atualização. Ou seja, para que isso fosse, é porque Deus falou, algo está diferente ali no mundo, então eu vou ter que mudar a minha doutrina, eu vou ter que mudar os meus ensinos, eu vou ter que mudar aquilo que eu deixei de valores morais para aquela humanidade, para que então eles possam viver de um novo modo, com um novo olhar diante daquilo de concepção de pecado, por exemplo, ou de valores morais, ou de o que é uma família. Eu vou ter que enviar outros profetas, enviar outros escritos, mas a própria Bíblia diz, se alguém nos anunciar um outro evangelho, além desse que já está posto, seja anátema. Aí uma palavra que precisa de atualização, anátema, seja maldito. Então, Deus jamais vai atualizar a sua obra, porque Ele já a fez, já nos entregou, já nos revelou, de maneira que Ele tinha a visão do princípio, do presente e do futuro. E Deus aqui nos deixou ensinos e valores morais. Quando nós pegamos texto como este que está aqui, por exemplo, em Romanos, até aqui aberto no computador também, Romanos, no capítulo 12, no verso 2, por exemplo, quando diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Interessante quando Paulo escreve isso sobre a renovação do nosso entendimento, primeiro ele inicia dizendo para nós não termos conformidades com este mundo, ou seja, com as obras praticadas neste mundo. Tanto que um verso anterior ele diz assim, para que nós apresentamos os nossos corpos em sacrifícios vivos, santo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E no contexto deste capítulo, por exemplo, ele vai estar falando sobre amor, sobre humildade, sobre beneficência, por exemplo, sobre a nós suportarmos a tribulação, perseverando em oração. Este é o ensino deste texto, que começa pedindo para nós ter uma renovação da nossa mente, só que ao mesmo tempo ligada à não conformidade do mundo. Este é o ensino que a Bíblia nos traz, porque nós vivemos sim épocas diferentes. Eu vivia no Brasil, hoje vivo em Portugal. É uma cultura diferente. É óbvio que o meu olhar em muitas coisas deve mudar de nação, de país. Mudou. Só que os princípios bíblicos que eu aprendi, isso não mudou. Mas o meu olhar baseado naquilo que era cultura, daquilo que eu tinha no Brasil, que talvez era mais ligado a dogmas, mais ligado a uma parte religiosa, aqui eu já tenho uma outra visão diferente. E que a Bíblia continua sendo a mesma e a minha visão mudou por conta desta renovação, porém sem eu necessitar que houvesse uma nova revelação. E eu também tenho muitos outros exemplos a dizer que a Bíblia é o livro
que nos transforma. Não é nós que temos que transformar o livro para se adaptar aos tempos e às estações e às culturas, etc. Mas a Bíblia, ela tem poder de me renovar, de me atualizar. Porque quem é o criador do meu código-fonte? A própria Bíblia diz que é o Espírito Santo que me convence do pecado, da justiça e do juízo. Porque se Deus me criou, Ele é o dono do meu código-fonte. Então Ele é capaz de me convencer disso. Claro que eu creio no livre-arbítrio. E Deus, por ser amor, Ele dá a mim esta questão de eu decidir, porque Ele quer de mim um amor recíproco, quer que eu ame a Ele voluntariamente. Com o Espírito Santo Ele me convence e eu o passo a crer. E quando eu passo a crer e a entender tudo isso, essa obra maravilhosa, que é esta revelação que nós temos em mãos, e que ela foi muito essencial na minha vida, quando eu era, por exemplo, no passado de uma religião de linhagem espírita, eu tinha essa Bíblia na mão, mas não a entendia. Eu interpretava o seu texto colocando os pensamentos da religiosidade espírita aqui dentro. Mas eu não tirava daqui os ensinos e a doutrina daqui. Foi quando o Espírito Santo começou a me incomodar, em que daqui eu me atualizei. Mas eu precisava de atualização, a Bíblia jamais se atualizou. O Espiritismo é condenado pela Bíblia, mas Deus me transformou através da sua palavra. A minha conversão, por exemplo, não foi eu sentando no culto numa igreja e ouvindo uma pregação e eu levantar a mão para aceitar Jesus. Eu sou um exemplo de que nenhum pastor foi pregar para mim. Eu sou um exemplo em que o poder desta palavra me transformou ainda dentro de uma seita espírita e eu me desliguei desta religião. E assim acontece com muitos. Eu mesmo conheço pastores que com esta palavra foi evangelizar uma tribo de índios canibais. E eles foram transformados pelo poder da palavra. Isso é na Bolívia, Cochabamba. Pastor Adão Tavares, pode pesquisar aí no YouTube. Conheço, que é ligado à minha igreja no Brasil. E toda uma tribo de índio canibais foram convertidas, evangelizadas. Hoje há uma igreja lá. Agora, eu sabendo disso, sabendo que Deus fez na minha vida através da palavra, sabendo que a palavra fez isso, será que a Bíblia não é capaz de transformar pessoas que têm comportamentos imorais a ter comportamentos morais, a ver? Será que é tão difícil acreditar que a Bíblia tem este poder e que às vezes as pessoas procuram por outros comportamentos por conta de vazio existencial, por conta de uma falta de um relacionamento com Deus? Será que a Bíblia não é capaz disso? Ela precisa que que sofra modificações, no caso nem seria atualização, será adulterações do seu texto. Então eu quero deixar essa mensagem aí para vocês refletirem. Deus abençoe vocês grandemente, renova a sua mente, renova o vosso entendimento, mas não vos conformando com este mundo. Amém? Deus te abençoe.